Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta noite de quarta-feira, dia 14 de agosto, onde vamos falar sobre imunidade baixa e doenças autoimunes, orientações para cuidar da nossa saúde, também para ajudar as pessoas que estão no nosso convívio, nossos amigos e também nossos clientes, em virtude de nós recebermos hoje aqui, com muita alegria, também muitos terapeutas, homeopatas e alguns profissionais da saúde, da área também da nutrição. Estamos muito felizes com isso. Quem vai coordenar esta live aqui é a Ivone Cardoso, que é naturopata clínica, junto comigo, Carla Berto, que, como diz o Dr. Flávio Ferreira, tenho a minha autoridade para estar falando de imunidade, visto que já tive câncer alguns anos atrás. E, na época, não sabia até pouco tempo atrás, que o câncer era uma doença causada por baixa imunidade. Vários fatores, obviamente, mas o que faz com que o câncer se manifeste e se expanda é a baixa imunidade. N fatores, né, levam à produção dessas células inconvenientes ao nosso organismo, que, como vocês verão hoje, se produzem todos os dias, a toda hora no nosso corpo. E tem um sistema que trabalha silenciosamente para a nossa sobrevivência, o qual a gente sequer imagina a complexidade e a força que tem. Se todos nós estudássemos sobre imunidade, o primeiro estudo da nossa vida fosse sobre imunidade, nós provavelmente nunca adoeceríamos, né? E poderíamos, nos dias tumultuados como os tempos atuais que nós vivemos, nos cuidar mais com relação às causas das doenças autoimunes, né? Entre elas, má alimentação, poluição, radiação, gestão incorreta das emoções, estresse e outros níveis de toxinas que nós geramos, ocasionando distúrbios na nossa mente, que inconscientemente é quem controla todo o nosso sistema imunológico. Hoje, nós vamos ver a primeira parte, tá, gente? Não vamos ver toda a temática aprofundada, técnica, até porque seria muito grande, isso é estudo de uma universidade inteira, né? Como vocês sabem, nós estamos atuando dentro do sistema For Life, que é um sistema americano, de uma empresa americana, que eu já vou trazer mais explicações aqui para vocês, um laboratório que tem 26 anos, especialista em sistema imunológico. Ele foi construído para desenvolver especificamente produtos para que você tenha imunidade. Obviamente que fazem parte dessa pesquisa os produtos para subir a imunidade e os produtos para modular a imunidade. Aliás, esse produtinho da direita, o For Life Transfer Factor, zinco, como ele é carinhosamente chamado, até porque ele tem zinco também, ele é o único produto no mundo com a condição de ser um modulador imunológico. Existem ativadores da imunidade, existem supressores, como vocês conhecem, né, para quem tem problemas respiratórios, mas modulador imunológico, este é o único produto no mundo. Então, ele tem uma indicação bastante vasta, porque as autoimunes hoje estão muito fortemente ativas em nossa sociedade, entre crianças, idosos e até nos pets. E ele funciona muito bem para todos esses processos. Todos esses dois produtos não têm contraindicação, são 100% naturais, e eles levam informação. Eles alimentam o nosso corpo com informação imunológica basal, que deveria ser aquela que nós nascemos e deveria se manter ao longo da vida, mas não é isso que acontece. Não só pelo envelhecimento, mas questões hormonais, hereditárias, uma série de questões faz com que o nosso sistema comece a ficar defasado com relação ao número crescente de patógenos e complexidade que ele tem que enfrentar. Então, quando ele deveria estar mais poderoso, mais equilibrado, mais resistente, é quando encontramos ele mais fraco. E a nossa sobrevivência como ser humano nesse planeta depende disso. Ele é o primeiro sistema a trabalhar para salvar a nossa vida. Sem ele, nós não sobreviveríamos aqui no planeta. E a gente não sabe como ele funciona. E a gente não respeita as regras de funcionamento desse sistema, que é muito mais complexo do que dizer glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos. São esses que fazem a defesa. Enfim, não é tão simples assim, ok? E por que nós estamos na For Life, Ivone, eu e várias pessoas que estão aqui presentes? Porque esta descoberta, ela traz um conforto, uma segurança para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos clientes, com a qual a gente ainda não tinha se deparado nos últimos anos. Não estamos falando de um suplemento qualquer, estamos falando de informação, tecnologia de última geração, nanomoléculas, um investimento milionário, que está presente hoje em mais de 100 países, mudando muitas vidas. Eu vou deixar um filmezinho agora aqui para vocês, antes da gente seguir na parte técnica. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da For Life ativa o sistema imunológico em 2 horas.
Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da 4Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico. Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peleier. As placas de Peleier são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4Life começa a educar seu sistema imunológico. O fator de transferência da 4Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras. Quando as moléculas do fator de transferência da 4Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo. Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico. O que é imunidade? Imunidade é proteção. Imunidade é equilíbrio. Imunidade é um conjunto de informações e ações. Porque não existe uma célula única trabalhando ali. São células, são órgãos, né? Elas têm como função sinalizar onde está o problema, fazer com que as células certas reconheçam onde está o problema, né? Por uma memória imunológica, provavelmente por vacinas ou várias outras questões que antecedem aquele evento ali, e fazer a defesa. Sem imunidade não há vida. É equilíbrio. A imunidade não tem a ver só com encontrar e matar bactérias no nosso corpo. E isto é uma coisa que a gente descobre depois e a gente fica muito feliz. Imunidade tem a ver com o equilíbrio geral do corpo, com todo o nosso sistema metabólico, né? Porque o nosso sistema metabólico vai sendo sacrificado pela nossa sobrevivência. Em primeiro lugar vem a nossa sobrevivência. E ele vai arrancar energia e todos os órgãos do que ele puder fazer para que você sobreviva. E vai sacrificando o corpo em várias questões, não é? E também ela tem a função de regular as defesas e evitar que as doenças autoimunes aconteçam. Olha ali os componentes da imunidade: átomos, moléculas, células, secreções, tecidos, órgãos e sistemas. Então, a gente tem um conjunto magnífico. Magnífico, não, a gente não vai entrar em detalhes, mas vocês viram ali que nos gânglios linfáticos acontece uma grande magia ali. A informação, quando ela entra no corpo do intestino, ela vai para o sistema linfático, vai para os gânglios. Nos gânglios é feita uma remodelação informacional dessas células, e aí elas partem para o trabalho, partem para fazer o que elas têm que fazer e não estão fazendo bem. As nossas células, o nosso sistema celular, ele se renova muito rapidamente. E a informação, do jeito que a gente leva a vida, não acompanha essa renovação. Só de órgãos que envolve, isso é bem legal, gente. O baço, o timo, os gânglios, apêndice, adenoide, o intestino grosso. Gente, e vocês vão olhando ali, muitas pessoas não têm alguns desses órgãos já, inclusive, ou têm problemas em outros, né? Então, além do sistema inteiro já estar, digamos assim, com alguns aspectos de desinformação,
ainda ao longo do caminho nós vamos, às vezes, perdendo alguns desses órgãos. E a Ivone vai fazer essa conexão com o trato gastrointestinal daqui a pouquinho, que é super importante, tá, gente? 80% da responsabilidade da nossa imunidade está no intestino, como o receptor e o emissor dessa informação correta para os órgãos corretos. Um sistema complexo e integrado. Na medula óssea se fabricam os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas, ok, gente? Mas a apresentação para a atividade é feita no sistema linfático, ou seja, a escola, né? Tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, é no sistema linfático. Os glóbulos e os gânglios que a gente viu ali fazem o amadurecimento dessa turma toda e diz, solta, tá pronto, vai lá e faz o que tem que fazer. Então, é uma orquestra, e uma orquestra maravilhosa ali. Os glóbulos brancos são diferentes dos vermelhos. Os vermelhos não têm núcleo, e os brancos, tá, eles se comportam de formas variadas, vários tipos, é uma linhagem de glóbulos brancos trabalhando. E são um sistema muito mais complexo, que trabalham por receptores de informação deles para com as células. Os fatores de transferência têm uma ação intracelular, isso é muito importante. Uma curiosidade, talvez, a AIDS, o vírus da AIDS, ele mata os glóbulos brancos, gente, porque ele tem a capacidade de enganar o sistema, porque a AIDS é tão grave, não é? Ele consegue fazer com que o sistema dificulte o reconhecimento do invasor. Por isso, quem tem AIDS, lá na frente, fatalmente, deverá desenvolver câncer, porque você precisa ter um sistema imunológico eficiente, com grande capacidade de reconhecer, localizar o invasor, e quem teve AIDS tem esse problema. Se perdeu essa informação, tá, dentro do corpo, né? E o câncer de sangue, alguns cânceres de sangue que a gente conhece, ó, quando são fabricadas muitas células brancas, mas elas são mal feitas, o sistema não está funcionando bem, elas têm uma estrutura alterada, elas não captam a informação como elas deveriam captar. Isso aqui, por exemplo, dá na leucemia, os linfomas, né? E são doenças que têm a ver com os linfócitos. Por isso que aqui na For Life a gente fala assim, quando chega o pessoal que conversa conosco, olha, eu conheço alguém que tem leucemia, os fatores de transferência podem ajudar? Inclusive hoje também houve um questionamento desse. Podem, mas com acompanhamento específico de um imunologista, porque esses casos são muito graves. E os parâmetros de medição são vários exames, muitos exames. Então, os médicos que você escolheu para esse tratamento devem conversar com os médicos da For Life, que trabalham dentro da linha da For Life, médicos imunologistas, perdão, para que consigam alinhar os tratamentos. Então, passo a passo, medida a medida, exame a exame, esses casos clínicos têm que ser observados, ok? E o que nós hoje fazemos com muita boa intenção é fazer com que nossa geração crie imunidade, não precise passar por esse tipo de problema, gente. Imunidade, então, é sabedoria e equilíbrio. Por que equilíbrio? Como eu citei agora, ou outros, a imunidade desequilibra, se produz mais glóbulos brancos do que deveria, ou o sistema de ataque não está funcionando corretamente e começa a ser agredido um número de células muito maior do que aquelas que deveria. E isto é que causa as doenças autoimunes, que hoje são inúmeras e que a gente tem diversos tipos de tratamento e muitos especialistas cuidando dessas doenças. E é uma palhinha aqui, emoções negativas, o sistema imunológico será o primeiro a ser abalado. Ah, não, imagina, primeiro é o meu estômago, o meu coração, né, o cardio. Não, gente, o sistema imunológico é o primeiro que vai sofrer com uma superdose de estresse, problemas agudos, depressão. Num processo de depressão, baixa imensamente a quantidade das nossas plaquetas, ou seja, a gente entra em um processo muitas vezes de anemia, e os nossos linfócitos também, tá? Porque se produz em excesso o cortisol, e o cortisol é um hormônio que faz manter o organismo num processo acelerado de defesa de um invasor que já não existe, porque você já viveu o seu pico de estresse, seja por uma perda familiar, uma doença, um trauma, mas o cortisol continua ali dando aquela informação de que o perigo e a dor estão ali e desregula o seu sistema. Ivone vai comentar sobre isso. Vou te deixar à vontade agora para aproveitar esse gancho, Ivone. Olá, boa noite, pessoal. Quando o corpo entende que ele não é bem-vindo, eu não é o corpo, mas a alma, tá? Entende que ela não é bem-vinda por alguma situação grave que aconteceu, né? Principalmente no período gestacional, que a gente chama de período intrauterino, né? Quase sempre, tá? A gente descobre um trauma lá nesse período intrauterino.
E isso mais tarde, anos depois, vai comprometer o sistema imunológico e vai gerar uma doença autoimune. Então, eu sempre digo assim, como é importante quando a gente, como profissionais, como terapeutas, ou como a área que vocês atuam, saber de outra pessoa, né, como foi a situação do período gestacional dela, com a mãe, o que aconteceu nesse período, sabe assim, porque as mães muitas vezes escondem muitas coisas dos filhos, até porque às vezes são coisas muito pesadas e elas nem querem acionar essa memória, nem essa lembrança, porque é dolorido demais. Só que isso afetou o bebê. Quando chega numa determinada idade, aquilo é acionado, é acordado, é desperto, tá? Como a Carla estava falando, o nosso sistema imunológico, ele trabalha o tempo inteiro com respostas, né? Resposta imunológica. E é um sistema todo integrado com tudo que está no nosso corpo, e esse sistema é muito inteligente. Mas quando começa a gerar uma doença autoimune, é porque, primeira coisa que vocês têm que pensar é o estresse. É a primeira coisa. Doença autoimune, estresse e trauma. Tá? Então, o trauma, ele gera um grande estresse. Não existe um trauma sem estresse. Não importa que seja lá intrauterino, gerou estresse para o bebê. E aquilo já ficou aquela memória lá. Para ser acordada e ativada uma resposta em algum momento na vida desse serzinho, dessa criança, tá? Quando estiver crescendo. Então, a gente nunca pode esquecer dessa parte, eu digo assim, a gente nunca pode negligenciar com isso, tá? Até porque, às vezes, só dando consciência para a pessoa, a gente faz com que aquele estresse alivie, né? Que aquele estresse reduza e a criança e o adulto possam ter a chance de se resgatar novamente e trazer novamente essa inteligência que é esse sistema imunológico para atuar no corpo, tá? Por isso, Ivone, que vocês devem ter pensado, quando a gente falou em autoimunes, os problemas de crianças, problemas respiratórios, as asmas, bronquites, alergias que são inexplicáveis. Sim, já a asma muito cedo na vida, né? A asma é um problema de trauma. E muitas crianças com alergias a pólen, plantas, alimentos, alergias de pele, psoríase, enfim, sofrem muito, né? Porque a medicina traz remédios que têm consequências muito, muito graves aí, né? Os remédios são muito violentos. E tem uma negligência na alimentação, né? Também. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Vamos seguindo aqui, então, gente, ó. O sucesso da defesa imunitária, ela parte de 3 princípios: ativação, regulação e resolução, né? O sistema imune, ele sabe distinguir dentro do teu corpo o que é próprio do que não é próprio. A reação que ele vai fazer é a que vai gerar, sim ou não, tá? Um efeito desagradável para você ou criar uma doença. Mas ele sabe o que é próprio, ele sabe o que ele tem que fazer. Deveria saber, tá? Originalmente sabe, a informação basal, aquela que você recebeu do colosso da sua mãe. Todos os dias nós produzimos células cancerosas, desde o momento que nascemos, e quem reconhece e destrói isto é a nossa imunidade. Quando temos uma ativação exagerada da imunidade, sem regulação e sem resolução, nós temos doenças autoimunes. É por isso que a gente chegou nessa explicaçãozinha para vocês. Para ver que isso pode dar errado? Sim, em geral dá muito errado, dependendo do nível de estresse de vida que a gente leva, do quanto a gente trabalha as questões emocionais, né? E dos fatores gerais, né, que assolam a humanidade hoje, dos planejamentos, né, aleatórios da nossa vontade e muitas outras coisas, que vão continuar, tá, gente? Deixa eu só colocar uma coisa aí que eu sempre chamo a atenção, que eu penso que é muito mal entendida essa questão da doença autoimune. O teu corpo está te atacando. Isso gera dentro da pessoa, assim, uma sensação horrível, né? Meu Deus, sabe, meu corpo tem que me defender, né? Defender minha vida, tem que sustentar minha vida e ele está me atacando, né? Então, eu perco a confiança no meu corpo, né? Nessa capacidade intrínseca dele fazer o processo de defesa. Na verdade, ele só está confuso. Então, eu brinco assim, que ele está com uma metralhadora na mão e para ele todo mundo é inimigo. Então, ele não está conseguindo distinguir o inimigo do outro. Então, ele começa a disparar a metralhadora. Então, isso que acontece. Então, esse disparar a metralhadora que eu falo é para a gente entender que ele está, sim, tentando nos defender. Ele está. Tá? Então, assim, eu gosto de desfazer um pouco essas colocações que trazem
tanto desconforto dentro de nós, né? Aí meu corpo me atacando, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Meu corpo está me atacando. Não, ele está tentando te defender a todo custo, ele só não está entendendo quem é o inimigo, então ele vai metralhando todo mundo. Ok, gente? Tenham essa lembrança quando vocês ouvirem falar em doenças autoimunes, ok? E porque é muito comum ouvir que as pessoas dizem isso, sabe? Elas blasfemam contra o próprio sistema, o próprio corpo, né? Eu vou dar só alguns exemplos, tá, gente? Mas tem muita coisa aí. Artrite e artrose geralmente em pessoas muito rígidas. A parte do sangue, branca do sangue começa a atacar as articulações, causando inflamação e dor. É claro que a gente vai buscar remédio para inflamação e para dor, mas a gente não vai trabalhar o comportamento, tudo bem? Mas a gente tem ajuda também para isso. Vitiligo. Não é uma falha da imunidade, é um exagero. Aquilo que o Evandro estava falando também passa por aqui. A pessoa está criando moléculas e células contra o melanócito, célula que produz a melanina. Aqui só aconteceu uma ativação e a fase da regulação falhou. Reumatismo, eu vejo defeito em todo mundo, eu sou desconfiado, eu não me dou com o Beltrano, estou sempre tentando controlar os outros. Bom, esse tipo de comportamento gera toxinas que vão desencadear o reumatismo, e falando em toxinas, as toxinas mentais são as nossas maiores inimigas nesses processos, tá? Não é o corpo em si, é como a gente alimenta essa informação. Diabetes, pessoas que perderam o doce da vida, a grande característica de um diabético é a teimosia. O maior produtor de toxinas que nós temos é a nossa mente, mais ou menos que eu estava conversando ali com vocês. Tuberculose, a pessoa pegou tuberculose e nunca sara, então ela ativou a defesa, regulou, mas não resolveu. Teria que ter encerrado o processo, porque ela tem uma falha no sistema final da resposta imunológica, que é na hora de eliminar o invasor. Muitas pessoas carregam tuberculose, assim como hanseníase, por muitos anos, tá? Psoríase. Existem pessoas que a ativação da psoríase é feita por anticorpos, que é diferente, né? Gente, anticorpo não é uma célula, tá? O anticorpo, ele gruda no invasor, ele faz tipo um brigadeiro, aquele do docinho, né? Do docinho das festas, e fica ali em cima do invasor, esperando vir as células específicas para fazer a eliminação daquele invasor. Os anticorpos são produzidos no intestino saudável, são extremamente importantes, ajudam muito a imunidade, muito mesmo, mas eles não têm potencial de resolução, de ativação. Eles simplesmente ficam ali para marcar, tá? Então, tem um tipo de psoríase que é ocasionada pelos anticorpos, tá? Quando faz esse trabalho mal regulado, e tem um outro tipo também que é por células do sistema linfático. É preciso testar os produtos ou testar os tratamentos e ver aquele que dá resultado. E também tem exames bem específicos sobre isso, tá, gente? Exames clínicos mesmo. Então, quem já testou alguns tratamentos para psoríase e disse, não, comigo nada dá certo, é porque não está bem encaminhado o negócio. Existem várias doenças. Inclusive, hoje, já está sendo catalogada aqui nas autoimunes as intolerâncias alimentares. Intolerância contra o glúten, o celíaco, sim, já está aqui. Mas as intolerâncias também estão entrando nesta linha das autoimunes. E outras doenças raras, tá? Hoje nós temos cerca de 80 doenças nessa linha. Eu gostaria de só te colocar uma coisa. Pois não. Se vocês olharem esses nomes, né? São nomes, todos eles, se vocês pegarem qualquer pessoa que tenha alguma dessas coisas, tem uma situação de muito estresse na vida dessa pessoa. Então, assim, quando a gente pergunta para a pessoa, né? A gente ajuda a trazer essa lucidez, né? O que gera estresse na tua vida, o que gerou muito estresse na tua vida. A primeira ali, a alopecia areata, eu lembro de um cliente meu, de Porto Alegre, que ele chegou, ele não tinha mais nem, era um cara novo, não tinha nem 50 anos, ele não tinha nem um fio de cabelo na cabeça. E ele chegou assim, não, porque eu já fui em vários médicos, já fui em vários especialistas, porque eu fui a São Paulo, porque isso, que aquele outro, ninguém consegue me resolver, mas me disseram que tu vai resolver para mim. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele, né? E eu falei, qual foi o grande estresse? Quando aconteceu isso, né? Quando começou a cair assim, teu cabelo? Ah, isso faz 2 anos. Aí eu falei, e o que aconteceu nesse período da vida? O que aconteceu? Aí ele começou a chorar. Porque quando tu vai no ponto que a pessoa está consciente que aconteceu, ela sabe, ela tem a lembrança, não, por exemplo, quando não é intrauterino, né? Não é na primeira infância, ali, o adulto não vai lembrar. Mas quando já é um adulto que teve uma situação de estresse, ele já vai dizer. Aí ele começou a chorar e aí já me contou
que a empresa dele pegou fogo numa transição de seguro de uma seguradora para outra, e naquele final de semana deu um curto-circuito, pegou fogo, ele perdeu a empresa inteira, tudo, ele não tinha, e ele não tinha o seguro, e ele perdeu. Então, e ali o cabelo dele despencou. Então, assim, qualquer pessoa que vocês pegarem, seja o que for aqui, uma doença de Crohn, seja o que for, podem saber que tem um nível de estresse muito grande. Então, assim, como profissionais, nunca deixem de fazer a pergunta, para saber se é consciente ou se não é consciente. E quando não é consciente, vai lá, vê com a tua mãe, vê com uma tia. Às vezes a mãe já morreu, não está mais aqui nesse plano, mas vê com uma tia, vê com alguém que participou desse período gestacional, ver o que ela sabe, né, sobre o que aconteceu, e às vezes a resposta vem ali. Tá? As principais, o sistema é complexo, existem exames específicos também, tá? Mas, em linhas gerais, um hemograma ou 2 hemogramas, para que se possa fazer uma boa comparação, dão para qualquer dos profissionais maravilhosos que estão aqui nessa sala e outras condições de olharem e fazerem uma análise da situação da pessoa e fazerem as indicações seguras para começar um bom acompanhamento. As principais células do sistema imunológico são as células NK, as células B e as células T. As NKs, famosas NKs ou natural killer, tá? São células exterminadoras. Elas têm a peculiar capacidade de identificar ameaças à saúde, mesmo com pouco ou até nenhuma informação. E elas são muito específicas e muito fortes. Elas são o que a gente chama no exército de os snipers. Eles chegam para matar. Inclusive, eles têm a capacidade de destruir uma célula inteira se essa célula não tiver como ser recuperada. Eles têm uma inteligência incrível, tá? Então, as NKs são um dos alvos dos fatores de transferência. Você não consegue combater uma doença contagiosa, ou fungo, vírus ou bactéria, seja o que for parasita, com poucas NKs. Ninguém consegue. Nós temos hoje, só na PubMed, eu acho que mais de 42 mil trabalhos, tá? Mas se vocês quiserem trabalhos científicos, me peçam. Eu posso enviar alguns principais para vocês. Trabalhos científicos que comprovam a eficácia dos fatores de transferência para a produção de células NK, tá? E, principalmente, trabalhos feitos na Rússia e nos Estados Unidos. Os fatores de transferência estão no PDR, que é o livro oficial da medicina. Todos os antibióticos, todos os produtos ministrados pela medicina em todo o mundo que tenha comprovação e eficácia científica estão no PDR. E os fatores de transferência estão lá. Eles são considerados medicamentos nos Estados Unidos, medicamentos na Rússia, os médicos prescrevem, está na rede de saúde oficial na Rússia, e hoje a gente está falando com muita segurança. E para nossa felicidade, entram no Brasil como suplementos, embora isso nos dê um grau de dificuldade de que as pessoas confiem, mas os trabalhos científicos existem, você pode ver todos eles na PubMed, digitar lá fatores de transferência, clicar no botão direito e fazer a leitura em português, e você vai ter muitos trabalhos de todos os produtos da linha. Muitas pessoas, quando a gente fala em produtos naturais para a imunidade, que tem, né, uma eficiência tão alta como tem os da ForLife, às vezes as pessoas dizem, mas eu acho que eu não acredito, acho que eu não acredito. Então, quando uma pessoa te responde assim, mas eu não acredito que isso aí faça, isso aí. Não é questão de acreditar, tem exames clínicos para comprovar isso, né, tem milhares de artigos, né, que comprovam, então, a gente tem que saber que isto é comprovado cientificamente, tá? Comprovado por exames. Então, esse acompanhamento feito com as pessoas que gerou essa afirmação. Então, não é questão de eu acredito ou não acredito, ou eu fiz aqui uma fórmula e acho que essa fórmula vai dar certo. Não tem achismo aqui, tá? A gente tem comprovação. Então, quando alguém se colocar dessa forma com vocês têm que saber responder. Olha, nós não precisamos de dúvidas sobre isso, porque tudo isso é comprovado cientificamente e tem tudo que se quiser saber para ter acesso, ok? Tudo devidamente publicado. Também quero fazer uma observação sobre isso, que às vezes a pessoa tomou por um mês e ela diz, mas eu não senti diferença. A diferença vai estar no hemograma da pessoa. Isso não é um energético, tá, gente? Às vezes a pessoa associa com alguma coisa que vai dar um up. Para mim, dá. Depende de pessoa para pessoa.
mas ela não tem necessariamente que sentir nada, porque ela não está sentindo que o sistema imunológico dela está trabalhando segundo a segundo intensamente. E ele está trabalhando. Só que agora ele passa a trabalhar de uma forma mais competente, com uma informação renovada, fazendo as células, criando e recriando as células que têm que ser recriadas para as situações que a pessoa está enfrentando. Então, se ela já não via antes, como é que ela vai ver agora? Faz o exame, verifica. As células T são aquelas produzidas lá no timo, elas ajudam o corpo a distinguir entre o amigo e o inimigo, trabalham junto com as NKs, eu só estou dando uma vibe para... As células B, que são produzidas na medula óssea, tá? Tecidinho aquele que vai dentro dos ossos. Quando ativadas, elas ajudam também na produção de anticorpos e na memória do sistema imunológico. Teoricamente, nós não precisaríamos ser vacinados, ok? Mas a gente vive num mundo cheio de invasores e de baixa imunidade, então a tendência é que as crianças necessitem de algumas defesas extras, tá? Para virem a este mundo, né? Como isso vai ficar no futuro, nós não sabemos. Mas nós sabemos hoje aqui, Ivone, eu e vários de vocês, que a construção da imunidade pode ser feita pela decisão de cada um, sem precisar pôr a sua vida em risco nem dos seus familiares aí na frente, logo aí na frente. Que a gente tem que ter essa compreensão é que a gente está inserido num mundo diferente agora. Nós estamos inseridos num mundo com um nível de toxinas violentas, né? Então, isso requer muito mais capacitação do nosso sistema imune, muito mais. A gente não pode esquecer isso. Ah, mas a minha mãe, porque meu pai, porque a minha avó, não sei o quê. Outra comida, outro momento, outra água, outro tudo. Hoje a gente está num mundo de contaminação, de agrotóxico, de ar contaminado, de água contaminada, de poluição em todos os níveis, radioativo, principalmente, que eu falo sempre da poluição radioativa que derruba a nossa imunidade, que causa um estresse violento dentro do nosso corpo, né? A gente está ali com Wi-Fi, com 500 celulares em volta de nós, onde quer que se tu pegar digamos, pega em um metrô, tá todo mundo com o celular na mão, né, ligado. Então, assim, ó, é muita radiação, isso também nos destrói, além da alimentação, né? Mas, então, toda essa carga de estresse é muito diferente do que era lá atrás, né? Então, hoje nós temos que, sim, ter um olhar muito maior para o nosso sistema imunológico, muito maior. Existe um sistema sofisticado, lembra que eu falei dos receptores e dos ativadores, e a célula funciona com informação. É uma orquestra, toca uma música e responde quem escuta aquela frequência, entendeu? Ou não responde. Então, o corpo fica o tempo todo tocando isso e te ajudando a levar a tua vida e salvando a tua vida. Eles devem assegurar que as células NK nos protejam dos patógenos. Letra B. Eles devem regular as respostas autoimunes deletérias, aquelas que a gente falou, induzidas tanto pelas NKs quanto pelos linfócitos, que estão trabalhando desreguladamente ou sem a informação correta. Isso é possível que a gente faça antes. Se a gente dá a informação antes, a gente começa a reduzir esse efeito retardado, desregulado, né, da ativação que não para. Esse processo inibitório deve evitar essa reatividade excessiva. Há várias entidades ambientais, além dos alérgenos, micróbios intestinais também. Gente, passa por uma série de coisas. Daria uma live inteira só para a gente falar do intestino aqui também, né? Com a Ivone seria um negócio fantástico, tá? Algumas evidências que indicam que a asma, a doença inflamatória intestinal e as alergias também podem ser causadas por déficit de tolerância imunológica. Então, tem já muitos estudos científicos sobre isso. Aliás, eu queria saber, se vocês quiserem responder, eu ficaria muito feliz, se vocês sabiam, antes da gente trazer para vocês, ou aí fora, que a imunidade era responsável pela regulação do metabolismo do nosso corpo, né, para que tudo andasse bem no nosso corpo. Porque o que a gente sabia até então é que a imunidade se responsabilizava pelas doenças, por cuidar da gente na nossa defesa das doenças de inverno. E pouca outra coisa a gente sabia além disso, mas que todo o nosso sistema funciona bem quando a imunidade funciona bem, é uma coisa que a gente vem descobrir só dentro de muito estudo. E eu vou falar para vocês que muitos médicos dentro das faculdades de medicina não têm esse conhecimento, porque não tem esse estudo, não tem essa cadeira, não tem essas cadeiras, ou enfim, essa matéria, não é nem cadeira, essa matéria que é tão fundamental, né, como a nutrição. Dentro da For Life são os dois produtos principais, o Plus, para subir a imunidade, e o Transfer Factor 5, que é esse azulzinho, que tem em duas versões, em cápsulas, o menorzinho da direita, e em pastilhas mastigáveis, aquele que está ali atrás,
que é para ajudar crianças e idosos que não gostam de cápsulas ou não querem tomar as cápsulas, né? E os dois têm a mesma função: educar, modular o sistema imunológico. Até que o mastigável para criança, ele é mais fácil, né? De tu fazer a criança aceitar, né? Que dependendo da idade é muito melhor, é como dar uma bala para a criança, né? Então, tu dá um mastigável para ela. E ele é delicioso, tá, E gente? aí ele é gostosinho. Quando a autodiscriminação falha, o sistema imunológico destrói células e tecidos do corpo, que é aquilo que a Ivone falou antes, né? Não porque ele quer, ele não está agindo contra o corpo, ele está, digamos assim, confuso, não está desempenhando adequadamente, né? Por falta da informação correta. O Transfer Factor Plus é aquele que faz subir a imunidade e o Transfer Factor 5 é o que faz modular a imunidade. Em muitos casos, é necessário usar os dois, pelo menos por um determinado tempo. Às vezes você faz lá o seu hemograma, você está com a imunidade baixa, está pegando tudo que aparece, né? Covid, pega dengue, pega gripe. Na cidade vizinha passou, pegou também. E, às vezes, você também está com alergias, artrite, alergias de pele, pode acontecer. O zinco também contribui para a saúde do cabelo, da pele, das unhas e dos ossos. Ok, gente? Tá? Então, fortalece o sistema imunológico também e ajuda a proteger do estresse oxidativo, ou seja, do envelhecimento. Recomendado 2 cápsulas por dia à noite. Por dia à noite. Em casos mais graves, 1 cápsula ao meio-dia antes do almoço, além das 2 da noite. E aqui nós temos o Plus, que vocês já conhecem, o nosso carro-chefe. É ele quando a gente está com uma doença ocasionada por baixa imunidade, que a pessoa que prescreveu ele para você vai dizer, olha, toma 3 por dia, toma 2 de 3 em 3 horas, 2 de 4 em 4 horas, por 5 dias, quando você precisa subir a imunidade muito rapidamente. E isso faz com que você atinja um grau de segurança rápido. Depois você consiga equilibrar as tomadas. Comenta um pouquinho, Ivone, sobre isso, por favor. Eu digo, ele vai fazer com que você mantenha um equilíbrio da sua imunidade, mas no momento que você acordar com uma situação, digamos, de uma gripe, de um mal-estar, de uma febre, de uma dor estranha no corpo, que você perceber que está aqui alguma coisa acontecendo, tem alguém que eu digo, né, algum patógeno te atacando, então tu aumenta essas cápsulas, tu dobra essa quantidade, pelo período que for necessário. Digamos, te deu uma febre repentina, tu pode, se tu só tem o Plus em casa, tu pode dobrar e tomar ele 3 vezes 2 cápsulas, ou até outro dia, se passou dor, passou tudo, pode cessar. Mas se tem alguma ocorrência de algo que está persistente, você, enquanto aquilo estiver persistente, você aumenta essa tomada dobrada, tá? Às vezes, em caso de câncer, por exemplo, se toma até muito mais, tá? É muito maior a quantidade. Cada caso é um caso, mas assim, para te manter um equilíbrio legal da tua imunidade, é isso aqui, 3 cápsulas por dia. É a dose que eu conquistei hoje, embora eu tivesse começado com 6 por dia. Hoje eu uso 3 por dia, antes do café da manhã, em jejum, com 240 ml de água, uma antes do almoço e uma antes da janta. Você está indo para a cozinha preparar o seu lanche, já toma e faz o seu lanche com calma. 20 minutos depois, já pode fazer o seu lanche ou o seu almoço. Ok, gente? Nós estamos falando de informação, muita água, ok? Necessário para entrar em sintonia com a água do seu corpo. A água é o solvente natural mais poderoso que existe, né? Então, que tem que ter essa solubilidade dentro das nossas células, né? Para que os peptídeos possam ser favorecidos e entrarem mais rapidamente dentro da célula. Diminui o risco de inflamações, ele constrói um corpo forte, tá, gente? Quando você for a eventos com muita gente, abraçar muita gente, ou for em hospitais, congressos, centro da cidade, volta e toma 2 cápsulas. Hoje teve uma pessoa, né, que eu estava conversando agora à tarde, e ela falou exatamente isso. Não, eu estava super bem, mas eu estava muito bem, não tinha nada. Mas aí uma amiga foi para o hospital e eu fui lá visitá-la. E ela disse um hospital, né, considerado top em Porto Alegre. Mas eu saí de lá, as pessoas estavam muito doentes, tinha muita gente tossindo, muita gente mal. E quando eu saí de lá, eu fiquei ruim no outro dia, 5 dias de cama. Se puderem, coloquei no grupo hoje, nosso grupo de trabalho também,
sempre indicam para as pessoas terem um pote de plus extra em casa. Primeiro porque você pode ajudar outra pessoa que está precisando. Na hora, tá aqui 2 agora, 2 daqui a 3 horas. Toma e vai deitar, entendeu? E no caso de visitar um hospital, o Imunobust é mais forte ainda, né? Mais forte ainda, o TF Boost é sensacional. Mas por quê? Porque a Ivone, eu, várias pessoas que estão aqui, vivemos o problema das enchentes. E nas enchentes, quando nós mais precisávamos tomar, nossos clientes precisavam tomar, os produtos não chegaram no Rio Grande do Sul. As fronteiras foram fechadas. Existem previsões disso voltar a acontecer em breve. Então, é questão de segurança. Ninguém pode, numa família, deixar de ter um frasco desse aí, gente. Isso aí dá para idosos, dá para crianças, para os animais, não tem contraindicação. E se não chegar? Porque fechou. Eu consegui fazer chegar, depois de uma estratégia mirabolante, 20 dias depois. Não foi fácil, tá? Então, previnam-se. E se passa alguém que vocês querem bem, alguém que vocês podem ajudar, a pessoa depois compra e repõe para vocês. Auxilia ali na saúde cardiovascular, trabalha muito fortemente as células NKs, as células B, as células T e os macrófagos, que os macrófagos são os responsáveis pela faxina, depois que termina a guerra, fazer a limpeza do ambiente. Aqui é a imunidade das pessoas comuns, na faixa preta, aqui embaixo, ó, na faixa preta é as pessoas normais vivendo a vida com a sua imunidade já um pouco baixa, mas trabalhando. Aqui na primeira vela, você já usando o plus, você já está acima da média para a sua defesa. Usando o plus e o mais o mastigável, você já sobe um super nível. Agora, com os 3, você já está blindado. Depende da sua atividade, depende do que você faz. Fazendo um parêntese aqui, os atletas trabalham tudo ali na faixa preta. Atleta não tem imunidade, tá, gente? E se vocês têm atletas na família, cuidem bem dos seus atletas. Antes de entrar nos produtos, outros, eu vou trazer depoimentos aqui. Olá pessoal, beleza? Meu nome é João Vitor, tenho 19 anos, sou estudante de gestão e negócios imobiliários e hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre fui uma criança normal, muito agitada, é característica da minha família. E aos 4 anos, essa agitação me levou a um grave acidente. Eu fui atropelado e o carro me jogou longe e eu caí de cabeça no chão. Eu tive traumatismo craniano grave e hemorragia multifocal. Fiquei em coma 1 mês, 15 dias em Presidente Prudente e 15 dias na Unesp de Botucatu. Minha recuperação foi muito dolorosa e demorada. Depois do acidente, eu fiquei um tempo vegetativo na cama. Depois eu fiquei com características de autista. Entenda bem, eu não era autista, eu tinha características. E nenhum remédio fazia o efeito certo. Um fazia eu fazer xixi na cama, outros me dava mais agitação, outros fazia eu ficar nervoso. Sou muito grato aos meus pais, aos profissionais e aos amigos que lutaram por mim. E mesmo que eles faziam o melhor por mim, os tratamentos não davam resultados. E nisso eu tive muitas dificuldades com as pessoas na escola e com os amigos. Minha grande dificuldade era controlar o meu comportamento, que não era adequado para os lugares e para a situação que eu vivia. Meus pais, que são médicos, não viam resultados nos tratamentos convencionais. Por isso, foram buscar soluções em terapias integrativas. Eu quero falar para vocês que quando você casa terapias integrativas e tratamentos convencionais, a resposta é muito boa. Dentre as terapias integrativas, foi usado em mim ozonioterapia, física quântica e fator de transferência. De 2013 até os dias atuais, eu sou resultado desses tratamentos e terapias integrativas. Uma das terapias integrativas que eu usava e uso até hoje são os fatores de transferência. Os fatores de transferência são moléculas de nanotecnologia, derivados da gema germinada do ovo e do colostro bovino. São moléculas, lembre disso. São ciência. Inclusive, eles estão no livro
norte-americano PDR, que é o livro dos médicos, na primeira página desse livro. Pessoal, e a grande novidade é que no Brasil já tem deles. Eu uso todos os dias um fator de transferência que chama Transfer Factor mastigável. Pessoal, e o mais legal é que você não precisa estar doente para usar o fator de transferência, porque a sua imunidade Meu nome é Leandro Correia. Meu nome é Jane Raquel, somos pais da Isabela e do Pedro Correia. E em julho de 2022, nós iniciamos uma fase muito difícil em nossas vidas. Descobrimos um câncer maligno em nossa bebê Isabela, um neuroblastoma com massa tumoral enorme. A minha bebê Isabela tinha apenas 6 meses de vida. Imediatamente fomos para o Hospital do Câncer, Hospital do Amor, em Barreto, São Paulo, onde fomos muito bem atendidos. E lá iniciamos o tratamento adequado para o quadro dela. Em meio a angústia, sofrimento, dor e muito desespero, nós resolvemos buscar a ajuda de outros profissionais, médicos oncologistas da área e pedir outras opiniões. Mas eles falavam que o tumor era muito grande para ela e que seria irreversível essa situação e que iríamos perder a nossa bebê. Durante as 22 sessões de quimioterapia, a Isabela contraiu uma bactéria muito grave no catéter. Nós quase perdemos ela nesse momento, mas Deus guardou a vida da Isabela nesse momento angustiante. Ao final de 2 protocolos, nós descobrimos que não havia tido nenhuma redução da massa tumoral. E pensamos o quanto já tinha sido sofrido e doloroso, porque a Isabela já tinha passado por vários exames e procedimentos difíceis. E pedimos a Deus para que cuidasse e livrasse ela de todo o mal. Deus nos ouviu e, através de um amigo chamado Gildenberg, nos trouxe uma providência, os fatores de transferência da For Life. Imediatamente começamos a ministrar os fatores de transferência na alimentação da Isabela. Na primeira semana, o estado clínico dela já estava perfeito. Já se alimentava bem, dormia bem e já não tinha mais as dores que ela tinha anteriormente. E com o direcionamento do consultor Ailton Silva, seguimos no protocolo de consumo dos fatores de transferência. Após 3 meses, recebemos os exames que foram feitos da Isabela e ali constatou 47% de redução da massa tumoral. Certeza de que os fatores de transferência estavam fazendo efeito no sistema imunológico da Isabela e que o próprio organismo dela estava eliminando o câncer. A alegria desse resultado foi imensurável. Comemoramos muito e agradecemos a Deus. A Isabela ficou mais 3 meses de alta do hospital, apenas em acompanhamento. No retorno, foram feitos vários exames e constatou mais resultado positivo ainda. A Isabela já estava livre de todo mal e risco de vida. Hoje a Isabela tem 1 ano e 4 meses e já há 8 meses vivendo tranquila e em paz em casa com toda a família. Obrigada, Deus, por realizar esse milagre em nossas vidas. Obrigado, For Life, por trazer a providência necessária para cuidar da nossa bebê Isabela. Bom, gente, da linha maravilhosa que a gente está aqui hoje, a gente já falou para vocês, conhece o TF Boost. A proposta do TF Boost é fazer essa ação que o Plus faz em 10 dias, o TF Boost faz em 2 horas. Eu vou dizer para vocês que funcionou com uma pessoa muito teimosa, que é a minha filha, que é lutadora de jiu-jitsu lá, dá aula já, e ela não tem paciência para tomar o suplemento. Quando eu falei para ela que tinha o TF Boost, que ela podia tomar 2 por semana, tipo, tomar na segunda e na quinta, ela largou o Plus de lado e ela não sai mais do TF Boost. Diz ela, mãe, ou era isso ou nada, porque eu não presto atenção nas cápsulas, a vida é muito agitada. E o jovem é isso aí. Então, hoje ela está super bem se cuidando com o TF Boost, não larga, tem sempre na bolsa, né? E o TF Boost pode ser tomado diariamente também, tá? Pode. Veja a sua situação, veja o que você está enfrentando, né? Mas ele é indicado como ele vem com várias vitaminas, ó, ele tem ali uma dose ele tem 1.000 miligramas de fatores de transferência, ele tem 200% de uma dose de vitamina D recomendada para nós agora no inverno, por questão da ausência de sol. Ele tem zinco, vitamina B6, vitamina C, vitamina D. É uma bomba de saúde. O negócio é muito doido, né? E ele faz esse efeito. Então, se você tiver aí que visitar algum amigo que está lá na UTI, e você puder entrar na UTI, dar um suquinho desse para ele, e no dia seguinte ele está com as malinhas prontas para vir embora, e ele te dá um up, mas não é um up de tu ficar energético assim, é um up de vida mesmo. Regula, reequilibra o sistema muito rapidamente. O Energy maravilhoso, que para a gente que precisa trabalhar com a mente,
na área de computação, na área de programação, seja na dedicação, para a gente que está passando por estresse, o Energy é muito indicado, tá, para nós. E também um rejuvenescedor incrível, ajuda em todas as atividades, tem riboflavina, tem cromo, erva mate, chá verde, guaraná em pó, então tudo super natural. Só que se você tiver intolerância à cafeína, por causa do chá verde, de repente, mas eu conheci só uma pessoa até hoje que tinha. Falar do glutamine, porque a gente tem que entender assim, ó, quando uma pessoa faz uma situação de câncer, por exemplo, tá, que já é uma coisa bem, né, agravante na saúde dela, é porque a imunidade dela realmente estava muito deficiente. Uma das coisas que faltava para ela era a glutamina, tá? A glutamina. Outra coisa que acontece, que adoece muito o nosso corpo, é o gás de amônia. Esse glutamine, ele não é só glutamine, ele tem arginina junto. Então, esse sinergismo, digamos assim, dos dois, tem o NAC também, que é um outro aminoácido, que trabalha, já vou falar sobre ele, mas o glutamine e a arginina, eles fazem o detox da amônia. Então, a amônia, ela se cria como? Todas as bactérias que vão morrendo dentro de nós, as bactérias ruins, improdutivas, elas vão liberando um gás tóxico. E a própria carne, que o nosso corpo não tem todas as enzimas para digerir, então a carne, para ela ser digerida, ela entra em putrefação. Então, quando ela entra em putrefação, ela libera também esse gás de amônia. Tá? E o glutamine, por que ele cura lá no intestino? Né? Por que a gente fala dele muito em relação ao intestino? Porque é lá que tem que ter o processo de desinflamação. Porque essas doenças intestinais, que tem tudo a ver com essas toxinas e com esse gás de amônia, né, que vão levar pessoas, às vezes, com uma gravidade muito intensa, ali adiante, o glutamine vai fazer essa limpeza. Ele vai fazer a regulação da flora, então ele regula a flora intestinal, ele vai melhorar o teu sistema imunológico também, ele vai fazer uma outra coisa muito legal, que é equilibrar, fazer esse equilíbrio ácido-base no nosso sangue, que é do nosso pH, que é tão importante. Isso também é anticancerígeno, quando equilibra. Porque um corpo que faz câncer é um corpo que está em desequilíbrio desse sistema ácido-base. E o detox da amônia, principalmente, né? Então, eu digo assim, o glutamine prime, se a gente quer, assim, pensar em saúde, ou uma pessoa que não tem um bom funcionamento intestinal, que ela oscila, ele é essencial. Fazer o casamento dele com o plus, ou com o zinco, a fórmula zinco, é essencial para a saúde. Eu não dispenso ele quando eu faço minhas indicações. Ele vai sempre junto, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas está tudo ok com o meu intestino, mas a gente começa a analisar, ela é uma pessoa que tem ansiedade, ela é uma pessoa que não dorme bem, então não está bem o intestino, porque é a partir do intestino que se cria esses hormônios. Então, se o intestino estivesse realmente muito bem, ela teria um bom sono, né? Ela não teria cansaço, então, uma série de coisas, não teria ansiedade, né? Porque está produzindo serotonina, está produzindo tudo que ela necessita para estar bem, para o bem-estar, tá? Do organismo. Então, pensem muito, assim, ó, em glutamina, quando vocês querem pensar em bom funcionamento do intestino, em melhorar essa flora intestinal, tá? Evitar essas infecções. Áudio ali, ele falou que ele tinha diverticulite, né? Diverticulite mata, né? E ele estava tomando o quê? O plus e a glutamina. Então, ele fez um casamento maravilhoso ali no tratamento dele, tá? Ela melhora a memória, melhora o humor. Por que melhora o humor? Porque melhora as condições de produzir os hormônios. E isso é essencial. A gente já falou bastante disso em outras lives. É isso, Carla. Pode ir, se quiser. Maravilha. Arginina, cisteína. Sim, a cisteína, que é o NAC, tá? Que ela tem uma ação no intestino, sim, no corpo todo, mas ela também tem uma ação nos pulmões, tá? Porque ela é mucolítica. Ali até não fala, mas sim, ela faz essa ação mucolítica, tá? Então, ela vai ajudar o corpo. Uma coisa que também não fala aí, mas que é muito importante da cisteína, na verdade do NAC, né, da N-acetilcisteína, que é o que está dentro da arginina, ele ajuda a eliminar o óxido de grafeno. E você sabe onde é que tem bastante óxido de grafeno? Ó, óxido de grafeno. E acaba com a nossa saúde. E a cisteína vai ajudar a fazer esse detox. Esses cápsulas aí são maravilhosos. Maravilhosos. Quando eu as encontrei, não parei mais. O Rio Vida, que é o nosso queridíssimo, né, antioxidante poderoso,
Ele tem 600 miligramas ó, de fórmula de Transfer Factor, que é a dose diária recomendada, né? Então, quando você usa o Rio Vida, você está super bem. A gente não tem um medo de superdose aqui, viu? É superdose de informação. É isso que a gente está levando, é mais informação daqui a pouco. O Rio Vida também é super recomendado para também ajudar as pessoas que estão em processo saindo de quadros clínicos de doença, para que ela volte de novo com energia para a vida, para sorrir, para um sistema metabólico mais saudável, né? São formas da pessoa resgatar a esperança e recuperar quadros de saúde. Esse antioxidante, ele possui ali, vocês viram que ele possui o mirtilo, né? Todas as frutas vermelhas, elas fazem uma ação antioxidante no organismo, tá? Mas o mirtilo, ele tem uma coisa muito mais incrível. Ele consegue penetrar nas camadas mais profundas do nosso cérebro para fazer o detox do mercúrio, que tem em excesso também aqui, ó, em todas tem excesso de mercúrio. E o mercúrio também tem nas águas, tem nos crustáceos, né? Então, para quem gosta de sushi, eu gosto, mas eu evito, né? Porque eu sei que tem muita coisa ali que não é legal para nós, parasitas, enfim, né? Então, assim, o Rio Vida, eu uso direto ele, assim, eu acho ele incrível. E ele traz uma coisa muito boa para o nosso processo mental, ele traz uma clareza, assim, ele faz essa limpeza, desenferruja, eu digo assim, que desenferruja o cérebro, tá? Quem puder experimentar também o ProTF, excelente, né, tanto para emagrecimento, mas também para a questão de massa muscular, que é uma questão para quem pratica algum tipo de exercício, ou vai à musculação, ou vai no Pilates, nós temos que criar massa muscular para nos defender de quedas, para defender o nosso sistema ósseo, bacia, joelhos, né? A gente precisa ter músculos e massa muscular saudável, com uma proteína de qualidade. Então, tem esse superalimento aqui dentro da linha, né? Tem outros produtos também, e a gente hoje, tem até a forma de consumir aí, isso não é para atleta especificamente, tá, gente? É para gente, como nós, que pensando em ter uma velhice saudável. A gente está vivendo mais, a gente está tendo condições de viver mais, só que a gente tem que se responsabilizar por viver melhor. Não é só questão de viver mais. Gente, essa foi a live de hoje, foi para a gente falar de produtos, para a gente falar de imunidade e doenças autoimunes, que você que está aí no YouTube, passou pela nossa live, é um prazer, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, inscreva-se. Aqui comigo está a naturopata clínica Ivone Cardoso, que fez companhia aqui durante essa live, com seus conhecimentos, e os produtos que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje são uma inovação em tecnologia, produtos da For Life. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que os dados estão abaixo desse vídeo e pedir que você pule para o nosso grupo Saúde nos Novos Tempos no WhatsApp. Temos diversos convidados e diversas lives por semana lá. Escolha a sua para aprender a cuidar melhor da sua saúde. Um grande abraço, Ivone, se despede do pessoal. Então, muito bem, pessoal, que sejam muito bem aproveitados esses conhecimentos, né, e esse olhar cuidadoso e amoroso sobre a nossa imunidade. Vamos parar de gravar e vamos já responder as perguntas.